poderão desacreditar, não é, o que eles são, o que eles fazem. Então eles precisam estar treinados, conhecendo bem a sua identidade, o propósito de vida. Eles precisam estar treinados para saber lidar com essas situações, porque senão o filho sai de casa, chega na rua, não é? Imagina, ele é afirmado dentro de casa, mas ele chega na escola, no local de trabalho, na faculdade, vem outras palavras para ele: você não é, você não presta. Então ele precisa também saber se defender disso, e esse treino começa em casa com os pais, quando os pais afirmam a identidade do filho. Até porque no mundo a gente tem opiniões diversas, né? Muitas. Então quando a pessoa não sabe a sua identidade, por exemplo, uma menina que se acha feia, desde criança, né? Ela se acha muito feia. E se ela for pra rua e alguém disser assim, não, você é feia, ela vai começar a chorar porque ela se acha. Agora uma menina que sempre recebeu isso dentro de casa, que se acha bonita e tal, se ela for pra rua e alguém disser pra ela, você é feia, ela vai dizer, tudo bem você achar que eu sou feia, você pode, mas eu me acho bonita, eu sou bonita. Foi trabalhada, né? Tem estrutura. Assim. Mesmo que o outro ache, mesmo que o outro diga, você é feia, ela vai dizer, tudo bem, você pode me achar feia. É a sua opinião, é uma opinião diversa da minha. E isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Nós também, né? Nós também, muitas das vezes, algumas pessoas querem que nós sejamos de uma forma. Sim, opiniões. Sim, que nós sejamos de uma forma, mas, no entanto, a nossa identidade está voltada para outra. Exato, e colocar a questão, né, não menos importante dos valores cristãos, não é? Aquilo que realmente, há até recomendações, né, que essa instrução tem que ser no caminho do Senhor. Estávamos a falar que os pais gastam muito tempo trabalhando e criando riquezas para si mesmos, e muitas das vezes para deixar heranças de grandes prédios, grandes casas, grandes carros, e não deixam a herança espiritual para os seus filhos. Nunca foram à igreja, nunca ensinaram que, olha, existe um ser superior a ti, que é Deus, e nós devemos falar com Ele. Para falar é nós nos ajoelharmos, ou simplesmente falarmos, Deus me ajuda, eu estou aqui, sou teu filho, eu te amo. Ensinar, olha a questão da importância de o pai ensinar a orar, né? Ensinando o filho que existe esse ser que protege, que o guarda. É extremamente importante, né? Essa questão dessa semente da palavra de Deus também. Sim. Um dos grandes exemplos que eu tiro mesmo para minha vida é até a vida do meu pai, né? Meu pai faleceu recentemente, aos 3, 4 anos. Ele não nos deixou bens materiais, mas a gente acordava, ele estava desde 5 horas da manhã lendo a Bíblia. Uau. E a gente saiu realmente de uma condição de extrema necessidade antes dele se converter, que ele tinha um problema com o alcoolismo muito forte, né? Então todo o dinheiro que entrava era gasto nisso, tinha vários problemas e tal, até de adultério, muita coisa. Mas depois que ele encontrou a Cristo, na realidade ele retornou, né? Que ele, na infância dele era cristão, né? Então quando ele retornou para Cristo, tudo isso mudou. E quando ele faleceu, ele nos deixou, nós somos 5 filhos, mas todos nós somos ou pregadores, pastores, missionários, pessoas que estão realmente com essa missão de levar a palavra de Deus. A semente que ele deixou hoje está dando muitos frutos pelo mundo, né? E aí essa também é outra lei da semeadura, né? Nós, os frutos não beneficiam só a nós, beneficiam os filhos, beneficiam outras gerações, beneficiam a sociedade, beneficiam antes a família, e por aí vai. Então que nós acabam sendo consequências. Sim, acabam sendo consequências. Quando nós plantamos, precisamos saber que não é só para nós, é para mais gerações. Sim, eu vi há tempos também alguém dizer, o meu foco hoje é trabalhar para criar riqueza geracional. Mas ela falava apenas de bens materiais. É outra questão. Já é bom. Sim, já é bom. Já está pensando geracional. Sim, pegando essa questão que colocaste das consequências. Mas há uma outra consequência, e que é muito, mas muito perigosa, é que, por exemplo, muitos casais passam por despercebido que o adultério, uma traição, pode ser uma consequência geracional, né? Pode alcançar outras gerações, né? Mas nós podemos entender em relação dessa consequência, por exemplo, da traição, do adultério, porque é muito, mas muito perigoso. As pessoas não têm ideia das devastações no campo espiritual, né?
que isso cria, porque falamos que é uma lei, a lei da semeadura é uma lei natural da agricultura que nós conhecemos, mas que tem o seu princípio espiritual, que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que a pessoa semeia, ela vai colher. Que semeia na carne, colhe na carne, que semeia no espírito, colhe no espírito, né? Então, o adultério, as pessoas às vezes não levam em consideração tudo que ele traz. Ele é uma semente realmente muito perigosa, uma erva daninha assim muito perigosa, porque ele traz muita coisa. O adultério, ele vai abrir portas espirituais negativas, não só sobre a vida de quem adulterou. Não é que se fosse só, por exemplo, quando Deus formou a família, ele trouxe o marido como cabeça dessa família, o sacerdote do lar. Quando se entende por sacerdote, significa que ele é responsável, tanto espiritualmente, emocionalmente, pela esposa dele, pelos filhos dele. Deus colocou na mão dele aquela família, né? Então, quando ele entra no adultério, o que acontece hoje no mundo? As pessoas falam de adultério, é normal, é cotidiano. Tem gente que no mundo diz assim, não, você até para melhorar o seu casamento é bom que você tenha um caso fora. Meu Deus! Isso é coisa do diabo mesmo, na realidade, né? Então, o que acontece? As pessoas não levam mais a sério. Você vai assistir novelas, aí às vezes a gente até brinca, a gente tá crente, o crente está torcendo pro marido, pra mulher ficar com outra pessoa, né? E hoje chega a questão da internet ainda por cima, tem gente que troca mensagens com outras pessoas, mensagens que o marido não pode ver, que a mulher não pode ver. Não, mas eu não estou tendo problema, não estou traindo a pessoa não, porque eu não estou vendo fisicamente. Sim, a onda das redes sociais hoje não desculpe só, sem querer, só queríamos passar aos nossos ouvintes que vocês podem participar sim, enviando mensagem para o 997 77 97 50, 997 77 97 50, ou ainda também na página do grupo do Facebook, Programa Lar e Família. Nós estamos disponíveis para atender as vossas questões. Sim, como estávamos a falar, essa questão é tão perigosa porque hoje as redes sociais acabam gerando muitos problemas no lar. As pessoas estão a ser destruídas porque encontrou uma mensagem do marido flertando, ou então namorando, ou paquerando a outra pessoa, né? Ou a mulher também. Aquela questão que você colocou, enviar imagens nuas, de nudes, não é? Mesmo através, mundo, né? Pois é. Hoje. Então, assim, essas coisas, às vezes, vai entrando na nossa mente como coisas normais, né? E, na realidade, não é. Espiritualmente, está abrindo portas, assim, devastadoras, né? O próprio adultério, ele traz muitas perturbações no casamento. Não só emocional, mas espiritualmente mesmo. Ele endemoniza o leito matrimonial, né? Deus fez o casamento para que duas pessoas, um marido e uma mulher, sejam uma só carne, né? E quando você adultera, quando você acaba trazendo outra pessoa, você acaba se tornando uma só carne com outra pessoa. E essa questão de tornar uma só carne, a gente às vezes não pensa, a gente pensa que é um ato biológico de uma relação sexual, e não é. Você vai se tornar uma só carne, então assim, aquilo que persegue espiritualmente, né, a outra pessoa, ele vai vir para sua vida. As perseguições espirituais de demônio, as perseguições espirituais de outra coisa. Então, o adultério, ele vai endemonizar o seu leito matrimonial. Ele vai trazer essa presença demoníaca para o seu leito, vai trazer essas perseguições de demônios na área de imoralidade. Ele, muitas vezes, porque a ideia do adultério é esse, de tirar o prazer de dentro do leito matrimonial e levar para fora do casamento. Aí o que ele vai acontecer? Às vezes a mulher nem sabe, ou o homem nem sabe que o outro cônjuge está adulterando, mas de repente ele começa a perder o interesse pela mulher, ou a mulher começa a perder o interesse, começa a ter uma aversão sexual. Acaba sendo um processo natural mesmo, isso, depois desse rompimento, do adultério. Não, assim, sem a pessoa nem sabe que está sendo traída nem nada, mas de repente ela começa. Por quê? Porque o mundo espiritual está agindo, entende? Às vezes a gente pensa assim que o diabo ele tem muito poder, mas na realidade ele não tem. Nós é que abrimos a porta através das coisas erradas que a gente faz, né? Através dos pecados que nós cometemos. Então, quando um cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, ele entra nisso, né? Ele começa a adulterar, então ele abre a porta para que os demônios venham agir mesmo. E aí os demônios eles agem, para você ver como é interessante, a gente nunca pensa nisso, mas eles agem sobre a vida dos filhos.
eles agem sobre as finanças do casal, né? Não sei se aqui em Angola tem muita história, mas no Brasil a gente conhece muita gente pessoas que às vezes que eram riquíssimos, mas que foi para a bancarrota mesmo, que acabou toda a sua riqueza por causa de traições, né? Por quê? Porque os demônios começam a agir nessa parte, eles começam a sugar. A porta está aberta, né? Os filhos muitas vezes começam a ser perseguidos. Tem muitos filhos que são abusados sexualmente, que têm problemas terríveis nessa área, muitos filhos que vão para a homossexualidade, e às vezes não sabem por quê, porque na realidade, aparentemente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas ele não sabe que o pai ou a mãe abriu essa porta lá, que às vezes está ali escondido, tá? De coisas que eles fizeram. Alguém semeou e os outros estão acolhendo. Estão acolhendo, isso, porque a semente, como a irmã Valéria falou, a semente, né, gera um fruto, e quem come o fruto? Semeia-se pouco e colhe-se em abundância. Sim, as coisas ruins também. Pois é, está interessante, com certeza. Olha, vai já enviando aí a sua mensagem, alguma dúvida de um tópico que nós falamos aqui que você não percebeu e que você queira um melhor esclarecimento. A gente vai por uma belíssima faixa musical e já regressamos. Fica aí em nossa companhia. Vai ouvir uma música, C4 Pedro, O Último Poeta. Antes de irmos para o intervalo, estávamos a falar dessa grande importância que nós devemos ter aos nossos atos, e a questão da infidelidade como uma semente que naturalmente atrai consequências ruins, consequências más. Nós já ouvimos aqui a falar das consequências espirituais, né? Alguém pode estar a dizer, mas será que isso tem mesmo influência na minha vida? Não, eu gosto de ter uma ou duas, uma outra parceira, uma outra mulher. Eu gosto de, como se diz, pular a cerca, não é? E infelizmente, amigos, temos estado a deparar que a nossa sociedade, principalmente os jovens, ainda têm esta ilusão, né? Jovens casados e que infelizmente ainda querem viver como solteiros, ainda saem à sexta-feira e só aparecem no domingo, se relacionam com outras pessoas naturalmente fora do casamento. Então essa explicação que a missionária Ábia acabou de dar é muito, mas muito forte, né? Entender que os meus atos vão trazer consequências, vai endemonizar a minha casa, a minha cama, o meu leito, vai fazer com que a minha parceira perca interesse de se relacionar comigo, e tem esse impacto no lado financeiro, né? Que Deus naturalmente vai cobrar por causa das consequências desse ato, vai cobrar isso, dando abertura, não é? Na verdade, nós é que demos a abertura para que os demônios entrem e destroem naturalmente as nossas finanças, não é? O que mais podemos dizer em relação a essa questão? Uma das coisas que eu vejo muito interessante é a questão até da perda da autoridade no mundo espiritual, né? As pessoas às vezes não se atêm a isso. O que é isso, nessa perda da autoridade? O homem foi colocado como sacerdote no lar, né? E eu acho interessante que aqui para a África isso ainda é muito forte. No Ocidente você já vê essa campanha. O pai de família, ele como que se perdeu essa autoridade, né? Você vê às vezes que a mãe da família tem mais autoridade do que o pai. Graças a Deus aqui nos continentes africanos a gente vê que o pessoal tenta manter isso, mas você vê que com o tempo, quantas famílias, né, essa autoridade foi sendo perdida e as pessoas não sabem por quê. O adultério, ele é uma das sementes que causa isso. Okay. Porque no mundo espiritual, Deus te deu, Deus te confiou como sacerdote daquele lar. E de repente você está abrindo mão disso, né? Você está abrindo mão de ser essa pessoa que é o cuidador, que é o protetor, de estar lutando para que essas ervas daninhas não entrem no seu lar. Você é o primeiro que está abrindo a porta e está saindo por ela, né? Você está saindo para outro local. Então, você vai perdendo essa autoridade no mundo espiritual como homem. E você vê realmente o papel do homem sendo atacado atualmente, né? Homens, né, rapazes, jovens que não querem mais ser homens. Homens que nasceram homens, mas que querem ser mulheres, né? Lógico. Aí já estamos a falar dessas consequências para a vida dos filhos. Sim, aí já entra para os filhos. Vemos muitos lares que os filhos se posicionam como protetores das mães. Sim, porque o pai perdeu, não é, a sua autoridade, o seu papel de provedor, de estar ali em casa. Então, às vezes vai trazer também a questão da violência doméstica, porque
porque ele chega em casa, o homem não se sente mais respeitado. Sim. Qual que é a forma que ele acha que vai conseguir esse respeito? Ele vai tentar pela força bruta. Vai tentar pela força. Vai começar... E aí o filho mesmo, já se sentindo nesse papel de defender a mãe, não só emocionalmente, vai começar a desrespeitar o pai. E aí já começa esse ciclo de muitas coisas erradas dentro de casa, que já abre portas para mais coisas ainda. Quando você vê, tá aquele lar cheio de confusão, tá um lar onde está disperso, onde não há mais comunhão, onde não há mais relacionamentos, há só brigas, um lugar que não tem paz, né? E a mulher, no meio de tudo isso, porque a mulher geralmente é muito emotiva, né? Ela trabalha muito baseada na emoção. Então, às vezes, ela vai responder na raiva, ela vai responder no ódio, ela vai responder querendo realmente dar o troco, né? E aí, você vê como uma coisa que começou, e ela vai trazer muitas outras coisas. Né? Quem semeia vento, sim, pode eu acho que o adultério pode ser classificado dentro disso. Semear vento, colher. É uma questão que também se coloca, que é o fato da marginalização espiritual. Muita gente, muitos casais acabam, os maridos no caso, acabam indo para pulando a cerca, como se diz, né, traindo a esposa, e há essa questão da esposa reagirem, como se falou aqui, brutalmente, que isso também é uma das consequências do adultério, né? Quando o outro lado descobre que está a ser traído, a arquiteta envenena o marido, ou então tem tendência a desfaquear, quer dizer, é tal o excesso, não é, que acaba gerando esse sentimento de degradação, que acaba se criando na outra pessoa, né? E respondendo de uma maneira extrema, de forma mesmo a prejudicar a vida da outra pessoa. Não, e até a própria ferida emocional que se cria dentro da pessoa. Você vê muitas mulheres e até filhos mesmo, que vieram desse processo de traição do pai ou da mãe, né? Eles crescem com uma amargura muito grande no coração. E essa amargura, ela realmente destrói o ser humano, né? Paulo, ele fala na Bíblia, pra gente ter cuidado com as raízes da amargura. E essa amargura, ela é feita por essas feridas, né? Do pai ou da mãe que traíram, porque quando um pai ou uma mãe adultera dentro do casamento, ele não está traindo só o pai ou a mãe, ele está traindo a família. Porque o pai e a mãe casaram, não existiam os filhos, né? Certo. Entraram dentro de uma aliança, né? Uma aliança que só deveria haver 3 pessoas, pai, mãe e Deus. É Deus, né? Não é? Então ele começa, ele faz essa aliança e começa a gerar a família dele. Então quando ele trai a esposa ou ela trai o marido, eles não estão traindo só o cônjuge, estão traindo a família. E os filhos vão sentir. Né? Os filhos vão acabar crescendo com essa mágoa no coração, e até aquela própria esposa muitas vezes chega à separação, sim, mas eu tenho atendido muitas mulheres que elas são tristes, elas são infelizes. Por quê? Porque está carregando uma amargura muito grande dentro do coração por feridas que foram abertas e continuaram sendo abertas, entende? Pois. Quer dizer, nesse processo não houve aqueles casos em que a pessoa trai, confessa e se arrepende. E para quem está nessa condição, mas ainda sente-se triste, qual seria a dica que estaríamos trazendo? Sim, a forma, na realidade, de trazer essa cura do adultério, seja para o homem ou para a mulher, é realmente confessar e caminhar, né, nessa cura e nessa restauração. Agora, isso é um processo. Muita gente fala assim, não, eu adulterei contra a minha mulher ou contra o meu marido, né? E eu vou falar para ele, e ele espera que ao chegar lá o outro compreenda e diga, nossa, que bom que você falou. Não. Na realidade, o que vai acontecer é que o outro não está esperando, porque ele está baseado assim, a outra pessoa ela é fiel a mim, porque nós temos essa aliança, né? Então, quando ela se depara, o que vai acontecer? As emoções dela vão estar transtornadas. O pastor Costa, ele fala até sobre isso, né? No livro Pastoreamento Inteligente, ele fala desse tempo de apedrejamento, né? Ele chama um tempo de apedrejamento. Então, você quer arrumar a sua vida, assim, então eu vou tirar essas coisas, eu vou pedir perdão à minha esposa, eu vou pedir perdão ao meu marido, mas eu vou ciente de que eu vou enfrentar um tempo difícil. Eu vou ter que esperar mesmo as coisas serem curadas.